Aquele abraço, gente amiga, feliz 2023 para você. Chegando aqui na Vibe Esportes com muita notícia, muito comentário. Olha, esse ano de 2023 nem começou e já tem coisa pra caramba pra gente falar. Mas antes de eu começar a expor a minha opinião, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e vem comigo nessa vibe positiva para a gente começar 2023 em alto astral, bem informado, com muita opinião aqui na Vibe Esporte. Então, roda a vinheta! Pô, gente, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês novamente nesse Vibe Esportes para a gente poder falar sobre diversos assuntos. E olha que esse ano de 2023 muita coisa já está acontecendo nessa primeira semana. Eu fiquei aqui devendo um vídeo do dia do Zico, lá do jogo do Zico, o Jogo das Estrelas, onde eu tive a oportunidade de ir junto com a TV Universo, a equipe da Rádio Mania, pessoal do jornal São Gonçalo, do site sangonçalo.com.br. Foi muito bacana, foi uma experiência legal. E agora eu tô chegando aqui, ó, bonitão para você na tela, pra gente poder falar sobre... Cara, tem muito assunto pra gente poder falar nesse início de ano. Flamengo contratando Gerson, apresentando Gerson, a apresentação do Vitor Pereira, o gesto de censura da diretoria do Flamengo, tem a treta entre Mili Lacombe e Pedrinho. Olha, acho que eu vou fazer uns 2 vídeos, cara, pra gente poder destrinchar tudo isso e deixar também a minha opinião sobre esses assuntos. Eu conto com você sempre aqui deixando o seu comentário, tendo a sua inscrição. Indica aí pro seu amigo, vamos lá. Ajuda o canal da Vibe Esporte crescer ainda mais. Então vou começar a falar sobre a treta Mili Lacombe e Pedrinho. Para quem ainda não está por dentro do que está acontecendo, a Mili Lacombe é uma comentarista esportiva de muitos anos, com passagem inclusive pelo Sport TV. Ela publicou um texto no UOL, é colunista do UOL, e ela publicou o texto no site criticando o fato do Pedrinho ter sido escolhido o melhor comentarista entre os jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro, e nessa mesma eleição foram escolhidos os piores, e nessa eleição feita junto com os atletas, o Casagrande e a Ana Thaís Matos ficaram entre os piores comentaristas. Mas essa resenha já existe, esse negócio de o melhor comentarista, o pior comentarista já existe já há alguns campeonatos brasileiros, e é uma oportunidade dos jogadores também expressarem a sua opinião. Sendo que a Mili Lacombe, ela foi por um caminho, por um viés que tem sido perigoso, tanto de um lado quanto para o outro, em termos de ideologia, em termos de política aqui no Brasil, e acaba ficando uma coisa chata. Então, por isso, ela fez algumas críticas, na minha visão, pesadas demais para cima do Pedrinho, que realmente tem sido um dos grandes destaques da imprensa esportiva no Brasil, pelo fato dos seus comentários, a sua apresentação, o modo que ele enxerga o jogo, e ele tem dentro da sua comunicação um método muito bacana que se aproxima daqueles que gostam de futebol e entendem do futebol. Eu acho perfeito o que o Pedrinho faz, e a Mili Lacombe acabou querendo criticar o cara, mas caindo por um caminho que, na boa, não é legal. Não gostei da crítica, não concordo com ela. Ela que, inclusive, tem um telhado de vidro, né, por conta do passado e da acusação infundada que ela fez no ar, no Sport TV, ao lado de grandes figuras do jornalismo esportivo, como o Armando Nogueira, a própria apresentação do Kleber Machado, que na época tentaram ali contemporizar. Pô, Mili, eu não tô sabendo dessa história e tal, e ela enfatizou, e até que o Rogério Ceni entrou no ar na ocasião e bateu de frente com a Mili Lacombe, processou a jornalista, e ela foi condenada a pagar aí uma indenização ao Rogério, se eu não estou enganado, mas ela foi condenada pelo fato de não poder ter provas sobre o que ela falava. E agora ela fez isso com o Pedrinho, no meu ponto de vista, numa tentativa
de voltar o foco ao mercado do trabalho, que ela estava um tanto quanto esquecida, né? Mas eu vejo que fez errado, fez com o cara errado. O Pedrinho fez um vídeo, deu uma resposta para ela ali com classe, com categoria. E eu vejo, na minha opinião, é uma opinião minha, o Pedrinho é um dos melhores comentaristas esportivos do Brasil. Outros vêm melhorando, outros pioraram. A Ana Thaís Matos, que foi escolhida uma das piores, eu vejo que ela tem um potencial enorme, pode melhorar muito, mas muito ainda na carreira. Isso ela vai ganhar com o tempo, ela vai ganhar casca. Uma coisa que, por exemplo, a Globo Sport TV poderia explorar mais, não explora, porque trabalha com essa profissional de uma forma diferente, é a Bárbara Coelho. Ela tem muito mais capacidade de visão de jogo, capacidade de poder analisar e passar isso para os ouvintes, para quem assiste, para os assinantes da Sport TV, ou até mesmo os espectadores da Globo. E por que eu falei ouvinte? Porque eu trabalhei com a Bárbara Coelho em 2011 na Transamérica e ela tinha uma habilidade enorme. Naquele período ela estava saindo do esporte interativo, indo para a Bandeirantes, e na Bandeirantes ela se destacou como apresentadora, mas ela também manda muito bem nos comentários. Poderia ser melhor aproveitada na Globo nesse quesito. Preferiram a Ana Thaís Matos, que tem muito a evoluir. A gente vê que ela entende e gosta de futebol, mas tende muito a evoluir. Eu vejo que essa casca a gente vai criando com o tempo. Mas agora, essa treta, essas coisas criadas, igual o Carlos Alberto, pô, passando recibo por causa de uma caneta que tomou do Arrascaeta numa pelada de fim de ano. Pô, é o que muita gente fala, o Arrascaeta tá em atividade, o Carlos Alberto é um ex-jogador, foi vencedor na carreira, conquistou Champions, conquistou Mundial, pô, beleza. Agora ficar passando recibo fica feio pra caramba, né, cara? Já passou, o seu tempo passou, deixa o Arrascaeta jogar, deixa quem tá jogando jogar. Agora a sua função é fazer os comentários, faça os comentários em cima daquilo que esses caras produzem. Assim como era feito com você, quando você não produziu, quando vestiu a camisa do Vasco, quando você produziu muito pouco vestindo a camisa do Fluminense. Não tô falando na sua primeira passagem antes de você ir pro Porto, não. Depois que você voltou do Porto. No Botafogo produziu muito pouco, sempre foi jogador problema por onde passou. É um vitorioso, parabéns por tudo que você conquistou, mas agora ficar passando recibo, né, Carlos Alberto? Fica feio pra caramba também. São as tretas que tem acontecido nesse começo de ano. Outra treta que eu fiquei muito chateado com a diretoria do Flamengo, a assessoria de comunicação, quem quer que seja, foi a censura feita aos colegas de imprensa na apresentação do técnico Vitor Pereira. Brincadeira, né, gente? O repórter ele tem a liberdade para fazer pergunta que quiser. E o entrevistado responde se ele quiser. Se ele não quiser, beleza. Agora, vir proibir o profissional de falar A, B, C, o assunto tal, o assunto Y, isso não. Na boa, faltou coleguismo de muitos presentes ali na ocasião. Eu, na minha posição, na mesma hora, levantaria e iria embora. Eu ia falar, Tati, olha só, eu tô indo embora em solidariedade a você porque eu não vou tolerar esse tipo de situação. Como já foram feitas em várias outras entrevistas coletivas. Poxa, é brincadeira. Como é que um clube da grandeza do Flamengo, a gente sabendo da situação que o Vitor Pereira viveu no Corinthians, por que não fazer a pergunta por ele por que ele saiu do Corinthians? Interessa ao Flamengo, interessa ao Corinthians, interessa à opinião pública. Não tem essa de ficar querendo proibir assunto, não. Ridículo o que foi feito pela diretoria do Flamengo. E ridículo também a crítica que foi feita ao Flamengo por apresentar o Vitor Pereira no dia que estava acontecendo o velório do rei do futebol, Pelé. A vida segue, minha gente. A vida segue. Eu acho que a diretoria do Flamengo deveria estar lá no velório, sim, representando um grande clube, como é o Flamengo, mas agora, você acredita que algum clube... Nem mesmo o Santos parou de treinar. O Santos treinou, a equipe do Santos treinou e participou do velório após o trabalho. É assim que segue. Então, se tem a apresentação do treinador, apresenta o treinador. Ah, não pode apresentar porque era velório do Pelé. Infelizmente foi o velório do Pelé, poderia ter sido o aniversário dele, né? Outro ponto também que eu vou criticar em relação a esse negócio, essa história do velório do Pelé.
Ex-jogadores, principalmente os pentacampeões, fizeram várias críticas aí durante a Copa do Mundo. O Kaká, vamos falar logo aberto. O Kaká, no Brasil ninguém respeita o grande ídolo. Ele mesmo não foi no velório do Pelé. Pô, brincadeira, o Marcos deu uma declaração totalmente infeliz. Ninguém foi no velório do meu pai e da minha mãe. Poxa, cara, é momento pra isso? Na boa, é momento pra isso? É pra dar uma resposta dessa? Isso mostra muito bem o caráter da pessoa. Me desculpe, mas isso transparece muito o que pode ser o caráter da pessoa. Não conheço o Marcos. Eu tenho ele como um ídolo do esporte, um ídolo do Palmeiras, da seleção brasileira, um pentacampeão, mas desnecessário esse tipo de resposta, né? Na boa. Esses são os assuntos. Volto em breve para poder conversar muito mais com você. Lembrando pra galera, se inscreve aí, cara, Vibe Esportes, vamos crescer, 2023 tá aí, tá? Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ative as notificações, assim que sair um novo vídeo, você vai ficar por dentro de tudo do mundo do futebol. Eu volto, hein, galera, eu volto, fica tranquilo. Eu sumo, vou ali, mas eu volto, tá bom? Eu nunca vou abandonar você. Aquele abraço.